Capítulo 449, Rei Sombrio. 5. Desafio restringido. A expressão de Yon-Vo ficou rígida assim que viu a mensagem. Desafios eram parecidos com missões que testavam os jogadores que queriam completar os andares. Era uma restrição estabelecida temporariamente pela torre para ajudar a aumentar as habilidades dos ascetas e ajudá-los a treinar. No entanto, um desafio possuía um alcance maior do que uma missão normal e jogadores que os recebiam não tinham escolha a não ser completá-los. Era necessária uma grande quantidade de leis da causalidade para criá-los, então era por isso que somente deuses progenitores e conceituais, que possuíam uma quantidade enorme de leis da causalidade, podiam criá-los. O Olimpo havia distribuído as consequências entre seus membros para dar um novo desafio a Yon-Vo. Restringido queria dizer que ele não podia recusar. Yon-Vo sentiu como se correntes invisíveis estivessem envolvendo sua alma. O desafio, Trono da Morte, foi criado. O desafio do Olimpo está começando. Desafio. Olimpo é uma das maiores sociedades divinas no mundo celestial. Por causa disso, o Olimpo foi desafiado frequentemente ao longo da história. Seus governantes derrotaram a maioria dos desafiantes, mas algumas vezes, eles perderam e entregaram o trono para o vitorioso. Um grande incidente aconteceu no Olimpo e seus governantes mudaram. Os Titãs, que eram os governantes anteriores, e os Gigantes, que perderam a chance de ocupar o trono, trabalharam juntos para derrubar os governantes do Olimpo. Poseidon e a maioria dos governantes destituídos conseguiram escapar com sucesso, mas os Titãs e Gigantes precisam de suas cabeças para acalmar o Olimpo. Os Titãs e os Gigantes perceberam que importantes funções da sociedade divina, a morte e a autoridade do Tártaro, foram perdidas. Os novos governantes do Olimpo desejam capturar ou matar você para recuperar a morte e a autoridade do Tártaro. Sobreviva às bestas que eles enviarão atrás de você ou negocie com eles para consolidar sua posição da morte e autoridade do Tártaro. As bênçãos e graças concedidas a você anteriormente pelo Olimpo foram retiradas. Você foi removido da sua afiliação original com o Olimpo. Aviso. Agora você é alguém que não pertence a nenhum lugar. Nenhum grupo te protegerá. Vários deuses e demônios irão atrás dos seus pedaços de santidade e sua posição divina. Tenha cuidado com eles. O Olimpo foi tomado pelos Titãs e Gigantes. Sua maior preocupação tinha se realizado. Depois de recuperar seu poder sagrado, a aliança dos Titãs e Gigantes ficou mais forte. O ataque combinado com Perséfone e a Mãe Terra conseguiu derrotar o Olimpo. Ao que parecia, eles tinham falhado em evitar que os Titãs e Gigantes subissem para o Olimpo através das colunas de luz. Yon-Vo pensou em Atena e Hermes. Algumas vezes, eles eram como pais ou irmãos mais velhos protetores. Ele era grato aos dois deuses por tê-lo ajudado. O que será que tinha acontecido com eles? Os dois não eram os únicos em sua mente. Ele pensou em Ares, que disse com confiança que queria torná-lo seu apóstolo, e Apolo, Ártemis e Dionísio, que o ajudaram a escapar. E apesar de não esconder sua hostilidade, Poseidon tinha reconhecido como o próximo rei depois de Hades. Todos eram conhecidos especiais, então ele se sentia frustrado por não saber se estavam vivos ou mortos. A Mãe Terra simplesmente sorriu para ele como se não tivesse nenhuma intenção de responder suas perguntas. Você. Meu. Uma tempestade violenta se formou no laboratório. Os equipamentos tremeravam e caíram no chão. As cápsulas de vidro tremiam como se fossem quebrar a qualquer momento. Yon-Vo podia sentir uma pressão e tensão imobilizando. Assim como o Infernal tinha amaldiçoado Elohim para enfraquecê-los, o Olimpo estava tentando impedi-lo de lutar. A influência deles estava fraca por causa da parede entre os mundos e as leis da causalidade, mas era o suficiente para causar um debuff em Yon-Vo. Isso mostrava como o poder de uma sociedade divina era grande e quanta influência o Olimpo possuía. Yon-Vo podia sentir os olhares ameaçadores vindo do céu. Eram olhares que ele sentiu no Tártaro. Ele podia matar deuses no Tártaro, mas agora que estavam no mundo celestial sem nenhuma restrição, eles eram incomparavelmente fortes.
Mas a pressão que o estava imobilizando foi aliviada por alguém. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: aqueles desgraçados que não fazem nada a não ser lamber os pés daquela puta da mãe terra finalmente passaram dos limites. Como se atrevem a falar aquilo na minha frente? Se for a sua decisão, eu vou aceitar. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: Shaion Vou. Você tem que escolher. A partir de agora, não é mais uma guerra pessoal, mas uma que envolve todos nós. Lembre-se de quem ficou do lado do seu irmão até o fim e sempre tentou proteger vocês. Agares expressa uma profunda hostilidade contra o Olimpo. Os demônios de Linfernal estão furiosos com os deuses do Olimpo depois que receberam uma declaração de guerra. Linfernal anunciou uma guerra para destruir o Olimpo. Várias sociedades divinas e demoníacas expressam preocupação sobre o confronto entre sociedades. Uma atmosfera pesada de guerra desce sobre o mundo celestial. A sociedade divina Deva declara uma posição neutra nessa guerra. A sociedade divina Asgard declara uma posição neutra nessa guerra. A sociedade demoníaca Seitaji declara uma posição neutra nessa guerra. Um demônio de Linfernal olha para você sem palavras. A resposta de Agares fez Linfernal anunciar que eles protegeriam Yonvou e Artia. Apesar de saber disso, o Olimpo ainda anunciou sua hostilidade. Então a atitude de Linfernal estava chegando a um extremo. Os demônios orgulhosos não conseguiam evitar de pensar que Olimpo os estava subestimando. Isso não era mais um divertimento acontecendo no mundo inferior. Era uma grande guerra que não terminaria até que eles conseguissem eliminar totalmente o Olimpo. O demônio mais forte e líder de Linfernal, Baal, observou cuidadosamente o motivo da guerra, Yonvou. Mas ele não fez nada e simplesmente retraiu seu olhar. A guerra de destruição entre Linfernal e Olimpo está começando. KRRRRR, KRRR, KRRRRR. O espaço exterior começou a tremer de repente de forma turbulenta como se estivesse prestes a ser destruído. A colisão entre duas sociedades divinas que começou no mundo celestial estava além do que as leis da causalidade podiam lidar e estava começando a influenciar o mundo inferior. Mesmo depois de cometer um ato tão desprezível como esse, a manifestação da Mãe Terra simplesmente lançou um olhar para o ar, reverberando diante dela. Havia um sorriso frio em seus lábios, era como se ela já estivesse esperando por isso. Yonvou podia adivinhar mais ou menos o que ela estava pensando. Ela está tentando assumir o controle do mundo celestial? A Mãe Terra era um ser que possuía desavenças com todos os deuses e demônios e Vieira Dune era um ser impetuoso que queria possuir o mundo celestial. Fazia sentido que elas queriam assumir o controle do mundo celestial. Os titãs e gigantes eram somente a vanguarda. A besta não pararia só com o Olimpo Infernal, ela levantaria sua lâmina contra as sociedades neutras de Deva e Asgard e talvez até aceita agir. Despreocupada, a Mãe Terra voltou a olhar calmamente para Yonvou. Deme. Ó Rei Obscuro. E Trono. Com seu grito, as cápsulas de vidro se quebraram. Clac. As espécies antigas saíram de dentro delas com passos trêmulos. Seus olhos estavam desfocados como se não tivessem inteligência, mas suas auras eram ferozes. Suas lendas não eram brincadeira. Venham. Minhas crianças. Flash. O interior do laboratório foi tomado por uma luz repentina e um novo poder foi adicionado às auras densas das criaturas antigas. Poder sagrado. Era o poder dos gigantes. O poder sagrado não só explodiu o laboratório, como também destruiu a maioria das construções de Elohim. Como se o trono da morte que Yonvou estava usando não significasse nada, o poder sagrado dos gigantes se espalhou pelo espaço exterior, fazendo com que ficasse difícil de se respirar. Era uma manifestação. Os gigantes desceram para as criaturas antigas com o chamado da Mãe Terra. Eles gritaram para o céu. Esse era o resultado de centenas de anos de esforço de Elohim combinados com o conhecimento de Bailuk do caos rastejante para criar monstros. Eles não podiam exibir seus verdadeiros poderes por causa da diferença de concentração de poder espiritual no mundo inferior e as restrições impostas.
Ainda assim, os corpos das espécies antigas eram o suficiente para que eles usassem suas habilidades e poderes sagrados. Svish. Yonvou se protegeu com as asas celestiais e mal conseguiu manter o equilíbrio diante da tempestade de poder sagrado. Descrença apareceu em seu rosto. Tantos deles estão descendo, mas o todos por um não está interferindo. Então, ele percebeu por que as leis da causalidade não os estavam impedindo. A morte dos jogadores de Elohim era um sacrifício, seus fatores divinos e sangue eram pagamento o suficiente para invocar os gigantes. Eles se esforçaram tanto para se tornar deuses só para acabarem como sacrifícios. Talvez eles estivessem felizes por estarem morrendo para os deuses que serviam. Mas ainda assim, ele não conseguia entender. Todos por um não era o tipo de pessoa que ficaria em silêncio assim. Mesmo que permitisse manifestações ocasionalmente, uma manifestação dessa escala poderia arruinar a ordem do mundo inferior. Não era algo que poderia ser ignorado. No entanto, o controle de todos por um não parecia ter intenção de ser ativado. Não sei o que aconteceu, mas fiquei sabendo que é graças a você que o todos por um não consegue agir. Bailuk deu um enorme sorriso, como se tivesse lido a mente de Yonvou. A expressão de Yonvou se enrijeceu. O quê? Todos aqui são gratos a você. Yonvou finalmente percebeu por que todos por um não estava interferindo. Foi por causa da batalha contra a demonização. Quando ele trabalhou junto com a demonização para proteger Yonvou, ele conseguiu escapar depois de deixar todos por um no 36º andar. Ele sabia que haveria uma longa guerra contra os deuses progenitores e criadores, então achou que isso faria com que fosse difícil que todos por um se envolvessem em seus negócios. Isso também seria uma ferramenta para a negociação com todos por um depois que completasse sua vingança. Mas seus inimigos tinham tomado vantagem disso, passando por cima dele. Ah! E eu fiquei sabendo que você deu um grande show no mundo dos deuses. Ele queria tanto te ver. Eu sofri bastante tento convencê-lo do contrário. Bailuk deu uma risada maníaca enquanto o poder sagrado pairava ao redor dele. Pedaços do caos rastejante que estavam parcialmente conectados a ele começaram a rolar no chão, estendendo seus tentáculos. Ele vai ficar furioso se eu continuar desperdiçando tempo, então vou apresentá-lo a você. Essa é a minha maior obra-prima. Assim que ele terminou de falar, a cápsula de vidro ao lado da Mãe Terra se abriu. O homúnculo dentro parecia exatamente com Yonvou, mas era diferente dos outros homúnculos. Era mais forte e obscuro, mas Yonvou teve a estranha sensação de que era exatamente igual ao seu irmão. Os olhos do homúnculo se abriram. Yonvou conhecia as pupilas que tinham aparecido. Eram os mesmos olhos que o observaram do céu no Tártaro. Era Tifão. O rei dos gigantes e apóstolo da Mãe Terra apareceu. É um prazer encontrá-lo no mundo inferior assim, humano. Tifão disse com a voz de Yonvou. Matem esse humano e recuperem o trono da morte. Todas as manifestações dos gigantes dispararam na direção de Yonvou usando seus poderes sagrados. Merda. Yonvou riu de forma relaxada apesar de suas auras esmagadoras. Ele abriu suas asas de 3 camadas. Pensando bem, até que não é tão ruim assim. Ele queria dar o troco neles e esteve frustrado esse tempo todo por não ter tido a chance. O fato de que eles tinham vindo procurar por ele era perfeito. Eles provavelmente não sabiam que esse lugar já era o território de Yonvou, o submundo. Eu vou absorver todos vocês. Clac, clac. Yonvou pulou para cima deles com a espada devoradora de espíritos de Hades para engolir os idiotas que acabaram enfiando as cabeças dentro da toca do tigre por vontade própria. Capítulo 450, Rei Obscuro, 6:1. No instante em que Yonvou colidiu com Tifão e os outros, uma onda de choque violenta se espalhou, atingindo os equipamentos do laboratório e o que sobrou dos prédios. Uma coluna de areia colossal surgiu na direção do céu. Yonvou voou por cima dela com suas asas. Ele percebeu que seria difícil de se lutar em um espaço apertado. Tifão e os outros gigantes o seguiram. Atrás deles, tentáculos massivos envoltos em uma névoa cinzenta cresciam sem limites de Bailuk. Cada tentáculo era grosso e maior do que um arranha-céu e suas ventosas pareciam ameaçadoras.
Bum! O céu do espaço exterior ficou ainda mais frenético com a batalha deles. Vários estrondos ecoavam junto com o espalhar do fogo negro. Estávamos certos. Não existe nenhum outro corpo mais próximo de um humano divino do que o dele. Bailuque rugiu e gargalhou enquanto insanidade brilhava em seus olhos. Metade de seu corpo já tinha sido tomado pelos tentáculos, então ele não parecia mais com um humano. Com a bênção de um dos deuses do outro mundo mais poderosos, ele ficou intoxicado com o conhecimento e poder sagrado que possuía. Bailuque apertou os punhos. O fim de sua missão de criar um humano divino estava à vista. Ele o tinha perdido uma vez no passado, então não o perderia novamente dessa vez. Quando capturasse o Asas Celestiais, seu irmão que tinha sofrido uma morte trágica poderia voltar a andar nesse mundo mais uma vez. Rei Obscuro. Trono. Devo tê-los. Ainda bêbado de confiança, Bailuque se virou para a manifestação da Mãe Terra quando ela falou de repente. Ele ficou irritado por ela ter interrompido seu divertimento, mas não disse nada. Não havia motivos para ele antagonizá-la agora que ela não estava mais infectada. Depois que tudo acabasse, o caos rastejante o reconheceria e ele seria capaz de receber suas lendas. Para possuir uma divindade superior, ele precisava ter um status apropriado. Bailuque disse para ela de forma séria, não se esqueça da sua promessa. Quando capturarmos, eu fico com o corpo e você fica com a alma. Não sei o que você quer dizer com escuridão e trono, mas isso é problema seu. As suas marionetes vão ter que dar um jeito nisso. Vou manter minha promessa. Claro que vai. Já que a sua divindade frágil está em risco, você deveria protegê-la a qualquer custo para que não seja arruinada. Especialmente depois de ter consumido a pedra da alma. Para isso o tom de Bailuque era sarcástico, pois os dois trabalharam na pedra da alma, para somente ela se beneficiar no fim. No entanto, a manifestação da Mãe Terra parecia não ter sido afetada. Bailuque sabia que ela não se abalaria com suas palavras, então não disse mais nada. Ele abriu suas mãos. Tudo que pertence a Elohim foi sacrificado e as leis da causalidade estão se agitando como uma tempestade. Os gigantes trarão para mim os ingredientes de um humano divino e o exército demoníaco em breve trará o legado que o último rei dos dragões deixou para trás. Bailuque deu uma risada maníaca quando pensou no exército demoníaco atacando Laputa no momento. Não vamos ter outra oportunidade perfeita como essa de novo. Eu vou conseguir realizar tudo o que sempre sonhei. Naquele momento, o espaço em si rachou e a área ao redor dele tremeu de forma turbulenta. Era um fenômeno que ocorria sempre que uma alma do tamanho da de um ser divino era esmagada. Acabou. Bailuque deu um pequeno sorriso, achando que as coisas tinham acabado mais rápido do que ele esperava. Algo estava caindo no chão. Assumindo que era o Asas Celestiais, Bailuque foi atrás dele com felicidade, já pensando nos experimentos que faria no garoto e como ele usaria os núcleos de magia fornecidos pelo caos rastejante. O quê? Seu rosto se enrijeceu quando ele viu o corpo de uma serpente aos seus pés. Era uma cobra de arco, uma das espécies antigas que ele restaurou. Um dos gigantes provavelmente a tinha possuído, mas agora, os olhos desfocados estavam sem poder sagrado nenhum e o corpo da cobra estava murcho como um balão. Apesar do mundo inferior colocar várias limitações em manifestações, ainda seria difícil para um jogador derrotar a cobra. De repente, Bailuque teve um mau pressentimento. Algo não estava certo. Quanta barulheira! Ion franziu a testa para as almas que pairavam ao redor dele no céu. Embora jogadores normais não pudessem vê-las, como o sucessor do Rei Obscuro e o dono do Trono da Morte, ele podia ver as almas no espaço exterior claramente, junto com seus ressentimentos e rancores profundos. Bailuque e a Mãe Terra tinha cometido um enorme massacre do Badalardo Grande. Todos tinham sido sacrificados para que as leis da causalidade pudessem ser usadas. No entanto, mesmo depois da morte, eles não podiam cruzar para o além. Eles seriam usados como material pela Mãe Terra e o Olimpo.
Os jogadores de Elohim só perceberam isso depois que morreram, então tudo o que podiam fazer era lamentar. Infelizmente, seus desesperos e ressentimentos foram usados como energia para os gigantes que se manifestaram em massa. Os sobreviventes de Elohim pareciam ter percebido que algo não estava certo, mas era tarde demais. Baluk, o que você fez conosco? O meu corpo não quer se mover. A minha força. Todos os meus fatores divinos estão derretendo. Não. Enquanto lutavam, os jogadores de Elohim sentiram seus corpos ficarem rígidos. Os mais inteligentes perceberam o que era veneno espiritual. Baluk ativou o veneno que já tinha dado a eles anteriormente. Ele foi habilidoso o suficiente para conseguir envenenar com sucesso alguém como Gionivou, que possuía olhos dracônicos, então não foi difícil de envenenar todos os jogadores de Elohim. O veneno que ele usou era eficaz em expulsar os fatores divinos inatos e sangue para amplificar o sacrifício. Isso é jogo sujo. Como você pôde usar a sua habilidade sabendo que eu estava vindo atrás da Assembleia de Anciãos? Se você se livrar de todos eles, com quem eu vou lutar? Yonvou conseguiu ver que Pant e os outros estavam furiosos. 5 minutos até o inferno surgir. Parece que acabamos arranjando mais trabalho. E as coisas estão ficando complicadas onde o mestre está. Então pode ir para lá, eu fico com esse lugar. Diz Pluto. Não deixem nenhum sobrevivente. Shannon e Anriong ficaram confusos no começo, mas dividiram suas tarefas para que pudesse manter a vantagem que possuíam. Pai. Por que você está aqui? Enquanto isso, em Laputa, o exército demoníaco que estava se escondendo de repente começou a atacar. Khan, Doyle e Victoria ficaram ocupados. Yonvou não estava muito preocupado com eles por causa de Khan que tinha dominado os Bias, mas Doyle parecia ter ficado desconfortável quando se encontrou com os inimigos. Seu pai que o tinha entregado ao bispo-chefe para servir de receptáculo estava entre os intrusos. O canal de Yonvou com Doyle estava tremendo. O espaço exterior Badalar do Grande estava completamente sob sua jurisdição agora e ele estava recebendo informações de todos os eventos em tempo real através da percepção extrasensorial, incluindo dos gigantes que tinham se manifestado. Não sei se é porque estamos no mundo inferior, mas você ficou mais forte. Ou será que é porque adquiriu mais coisas desde a última vez que nos encontramos? Uma tempestade começou a girar ao redor de Tifão e a pressionar Yonvou. Os outros gigantes cercaram Yonvou para tentar arrancar suas asas celestiais. O ataque foi intenso. O sacrifício de Elohim forneceu tanta energia que os gigantes não só desceram, como também se manifestaram completamente. Que belo truque! Vamos ver até quando você vai conseguir aguentar. As manifestações dos gigantes estavam sendo bloqueadas. Yonvou estava usando seu poder territorial para mexer com as leis da causalidade. Os gigantes estavam frustrados porque as coisas não estavam indo como planejado. Suas manifestações eram lentas e eles não conseguiam exibir o poder que possuíam no mundo celestial. Era algo extremamente desconfortável. Em contraste, Yonvou abriu suas asas celestiais, liberou a Pedra do Pecado, o Coração Dracônico e o Trono da Morte. Ele estava transbordando de um poder que era comparável ao de um ser divino. Seus contra-ataques conseguiam ocasionalmente forçar os gigantes para fora dos corpos das criaturas antigas, como o Barbaroi que tinha acabado de cair. Parecia que os gigantes não conseguiriam nem tocá-lo, muito menos roubar o poder do Rei Obscuro e o Trono da Morte. Eles teriam que voltar para o mundo celestial de mãos vazias depois de arriscar tudo para descer para o mundo inferior antes da guerra contra l'Infernal. Diferente dos gigantes ansiosos, Yonvou estava usando calmamente a diferença de tempo e o território para se defender. Mas as coisas também não estavam indo completamente sem problemas. Parece que não vai ser fácil, mesmo que as leis da causalidade atrapalhassem o acúmulo de poder, era impossível de parar completamente. Concentrar-se na batalha com os gigantes já estava fazendo com que ele e Laputa chegassem aos seus limites.
Além disso, os tentáculos do caos rastejante continuavam a procurar por chances de capturá-lo enquanto a Mãe Terra tentava usar a erosão para destruir seu território. E para piorar, o tempo estava correndo para as asas celestiais. As consequências da falta de santidade eram aparentes. Se eles começassem a batalhar no chão, Ion-Vou ficaria em desvantagem. Não era como se ele não tivesse outras opções disponíveis para derrotá-los. Se não tivesse, ele não teria tentado lutar contra os gigantes em primeiro lugar. Ele teria sacrificado Elohim e recuado. Não havia vergonha nisso, dar um passo para trás para ser capaz de dar 2 passos para frente. Mais tarde era uma estratégia que ele já tinha usado antes. Ion-Vou estava usando até o último segundo das asas celestiais porque queria encontrar a resposta para a pergunta que o esteve incomodando até agora. Não são só uma ou duas coisas estranhas. Ele não entendia muito bem 3 coisas. Primeiro, o que tinha dado aos gigantes a confiança de descer em grande quantidade para o mundo inferior logo antes da guerra contra l'Infernal. Mesmo que os titãs e gigantes tivessem mais poder do que possuíam no Tártaro, seres como Agares e Baal em l'Infernal não podiam ser subestimados. Seria uma batalha de vida ou morte. Ainda assim, eles desceram para o mundo inferior com o líder, Tifão, e sua maior benfeitora, a Mãe Terra. Será que era puramente para adquirir o poder do Rei Obscuro e o Trono da Morte? A reação de todos em relação à Mãe Terra também foi estranha. A segunda pergunta era, por que Asgard, Deva e as outras sociedades se recusaram a interferir quando a Mãe Terra apareceu? Ela já tinha enfrentado várias sociedades e era um inimigo em comum deles. Agora que ela tinha assumido o controle do Olimpo e aparecido no mundo celestial, as outras sociedades deveriam estar apreensivas contra ela. Mas eles estavam simplesmente observando de longe sem tentar se organizar para enfrentá-la. Mesmo estando cientes da missão da Mãe Terra e dos gigantes, eles pareciam ter aceitado a situação como se não fosse nada fora do normal. Estava evidente que havia algo acontecendo entre a Mãe Terra e as outras sociedades. E a terceira pergunta que ele tinha era, por que os deuses e demônios também estão só observando? Os 666 deuses e demônios conectados às asas celestiais e os 5.000 que deram poderes a ele também não estavam reagindo. Eles normalmente olhavam para ele com favor, mas hoje, estavam somente observando. Ion-Vou suspeitava que eles estavam se perguntando se ele era realmente qualificado para ser o sucessor do Rei Obscuro. Estava claro que eles consideravam isso um teste que determinaria se ele era digno de ser o sucessor do Rei Obscuro. Suas posições em suas respectivas sociedades eram mais importantes do que o interesse pessoal que tinham nele, então provavelmente era difícil para eles agirem. Eles estavam em uma situação diferente de Agares, que tinha anunciado sua participação na guerra. Ainda assim, Ion-Vou não conseguia parar de se perguntar por que eles pareciam cautelosos com a Mãe Terra, mas não estavam fazendo nada sobre sua presença. Ele tentou conseguir respostas, mas eles continuavam indiferentes. A Sociedade Divina Deva observará como você planeja superar essa dificuldade. A Sociedade Divina Asgard está observando o seu desafio. Eu ia fazer isso depois que todas as minhas perguntas fossem respondidas, mas 0002 minutos e 11 segundos, 0002 minutos e 10 segundos. Seus olhos brilharam enquanto ele olhava para a contagem regressiva. Não tenho escolha, não havia mais tempo. Agora que não podia mais esconder suas cartas na manga, ele teria que agir. Bum! Ion-Vou desviou o ataque de Tifão que estava vindo na direção de seu rosto e aterrissou no chão. O prédio enorme e imponente que estava ali alguns minutos atrás foi reduzido a ruínas. Ficou sem truques agora. Tifão deu um sorriso de desdém. Ele sabia que Ion-Vou tinha usado bastante de seu poder. Mas Ion-Vou simplesmente sorriu de volta. Não, estamos só começando. Deve ter um limite para quanto tempo um mero mortal consegue lidar com esse aglomerado de poderes estranho. Limite? Claro que tem. Mas graças a vocês, eu posso tentar algo que normalmente não tenho a chance de usar. De que besteira você? Rei Obscuro. Tifão ficou confuso. Você entendeu?
Tifão franziu a testa com o que Yonvou disse antes de perceber o que ele queria dizer e gritar: impeçam-o! Os gigantes não sabiam o que Yonvou estava planejando, mas sabia que algo incomum estava acontecendo. Eles abriram espaço e tentaram se aproximar dele. Ergam-se com o comando de Yonvou, o alcance do território diminui. As sombras se concentraram em Yonvou e criaram uma parede que bloqueou os gigantes. Parede dos mortos. Kia. Tum, tum. A parede de sombras feita de milhares de almas impediu que os gigantes se aproximassem. Yonvou abriu sua mão esquerda e a impulsionou para frente. Com um som de algo sendo esmigalhado, caninos afiados perfuraram o espaço. Pequenas rachaduras apareceram em sua palma. Devore espada devoradora de espíritos de Hades. As sombras foram sugadas para dentro dos dentes em um piscar de olhos, como água sendo escoada por um ralo. Parecia um ato idiota, como se ele estivesse recolhendo as sombras que tinha acabado de soltar, mas a espada devoradora de espírito de Hades estava absorvendo mais do que as sombras. As almas errantes que tinham se perdido no espaço exterior, as almas que seriam sacrificadas para as leis da causalidade estavam sendo roubadas. Desgraçado! Tifão não conseguiu conter sua raiva e tentou forçar uma manifestação. Nesse ritmo, as leis da causalidade que eles precisavam adquirir a qualquer custo seriam roubadas. Mesmo se todos por um aparecesse para bloqueá-los depois disso, ele precisava impedir Yonvou. O corpo que ele estava usando não conseguiu aguentar a pressão e se dissipou no ar enquanto uma tempestade intensa de poder sagrado rugia ao redor dele. Somente uma parte do corpo de Tifão podia descer. Seus enormes olhos apareceram quando um braço gigante rasgou o espaço e atacou Yonvou. Bum! A quantidade extraordinária de poder sagrado pressionou Yonvou e o chão. Era uma força capaz de destruir o resto do espaço exterior. Pedaços de espaço começaram a chover das rachaduras que cresceram ao longo do espaço exterior. Impossível! Mas a enorme palma de Tifão não conseguiu nem esmagar o solo, pois colidiu como uma grande força. Era a parede dos mortos que protegia Yonvou, que já tinha quase completado sua absorção das leis da causalidade. Sua coleção de almas estava totalmente cheia e pronta para explodir a qualquer momento. Não só continha as almas de Elohim, mas também as milhares de almas da Terra do Sangue, da Aliança do Leão e do exército demoníaco que ele capturou no labirinto do dragão. Todas estavam lamentando juntas. Desde o começo, ele já possuía mais sacrifícios do que Bailuque e a Mãe Terra. A quantidade era mais do que o suficiente e ele até possuía rankers que eram cobiçados pelos deuses e demônios. Eu tenho uma pergunta. Yonvou riu friamente enquanto olhava Tifão nos olhos, que o espiava por entre seus dedos gigantes. Os olhos injetados de sangue de Tifão estavam tremendo. O que aconteceria se eu oferecesse a mesma quantidade de sacrifícios que o seu grupo ofereceu para descer? Ou até mesmo mais do que isso? Acho que ele vai gostar bastante. Yonvou levantou as amarras. Tifão arregalou os olhos em choque. Não. Pare. Eu ofereço todas as almas. Yonvou inseriu tudo que tinha nas amarras do Rei Obscuro. Então desperte o Ryubi. As 3 amarras começaram a vibrar. Ressonância obscura. Você até que está tentando fazer algo divertido. Impressionante. É melhor do que as tentativas estúpidas de antes. Yonvou ignorou a risada da demonização que não ouvia desde o último incidente. Ele tentou despertar a última das amarras que possuía opções bloqueadas, a fúria do Rei Obscuro. Clang! Ele sentiu algo confortável em seu pescoço e as correntes negras enroladas em seu braço direito afrouxaram. Clac! As correntes começaram a se desenrolar soltando uma névoa negra. Pode brincar à vontade, eu vou me divertir aqui só observando. Que. Pela primeira vez, Yonvou despertou o verdadeiro poder do Rei Obscuro. Continua no próximo vídeo.